Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, caros deputados municipais, senhores vereadores, caro público em geral, boa tarde, Conselho de Administração da EPUL e seus trabalhadores. Temos hoje em discussão o futuro da principal e primeira empresa municipal existente em Portugal, a EPUL. Queremos, como ponto de ordem, destacar o papel meritório que teve na cidade no âmbito da promoção da habitação e urbanização. Foi com a EPUL que a cidade evoluiu no urbanismo, tomando as rédeas da regeneração urbana pública, de que são exemplos o programa EPUL Jovem, Lisboa a Cores e empreendimentos como Telheiras e o Restelo. É dessa gênese, dessa essência, que fez da EPUL uma marca que transpõe Lisboa, que hoje teremos de definir o seu futuro. E com ela, o futuro da cidade. Como todos sabem, o CDS sempre foi contrário à existência de excessivas empresas públicas municipais, sobretudo porque consideramos que os seus objetivos podem ser perseguidos pelo próprio município com mais eficácia e eficiência económico-social. Defendemos, por várias vezes, a necessária reestruturação do tecido empresarial municipal. E esta é a questão de fundo, a reestruturação. Apresentámos a proposta de extinção das Gebalis, que este Executivo Socialista chumbou, apesar de não conseguir resolver os seus principais problemas financeiros, tendo inclusive incumprido na execução uma deliberação aprovada para o reequilíbrio financeiro da empresa em 2010. Não acreditámos na passagem de serviços para a EGEAC e prova disso é o fato da reestruturação dos serviços camarários ter sido aprovada em 2010 e até hoje não se ter efetivado a transferência de qualquer equipamento cultural, desvalorizando e desacreditando os técnicos do município que continuam a assegurar estes equipamentos. A este panorama sombrio devem acrescentar-se as promessas do Sr. Presidente da Câmara de reestruturar o setor empresarial local. Tivemos uma esperança, embora pequena, quando afirmou, ainda no ano passado, que equacionava a fusão da EPUL com a Gebalis e a Ceru Ocidental. Poderia ser um bom princípio, mas afinal era uma ideia avulsa que aguardava alterações legais e que por fim se esfumou. E esta deve e é merecida como a maior crítica a este Executivo durante o mandato que agora termina. No meio de tantas promessas de rigor, de contenção e de estruturação da máquina burocrática e funcional do município, foi incapaz de apresentar uma proposta sequer de reestruturação do setor empresarial local. Um estudo profundo, uma reflexão concreta e planificada à viabilidade de cada uma das empresas por si tuteladas ou participadas, em que fosse apresentado o espelho real do estado de cada uma delas, seria o princípio de uma verdadeira alteração do paradigma de gestão que Lisboa tem vivido. Nem uma proposta, apenas intenções manifestadas em palavras, discursos e programa eleitoral. Estamos certos que seriam apontados caminhos sustentados, em dados e não em meras necessidades avulsas, à mercê de situações circunstanciais. E é por essa razão máxima que a proposta que aqui nos é apresentada hoje, seja de extinção ou fosse ela deliberativa em outro sentido, será sempre uma proposta e uma decisão coxa, a meio termo e sem rigor, tão necessário nos tempos que correm. No final de 2012, assistimos ao mesmo cenário do início do mandato, mas com uma grande diferença: a aprovação em Câmara da proposta de internalização da EPUL. Ironicamente apresentada 8 meses depois da Câmara ter aprovado o relatório de contas de 2011 da EPUL, com grandes enaltecimentos à recuperação financeira ou económica e à gestão rigorosa da sua administração, apresentando um resultado líquido do exercício positivo de 5,4 milhões de euros. O total do ativo prefazia 213 milhões de euros e o total do passivo ascendia a 195 milhões. Decorridos 12 meses, o que correu mal não sabemos. A proposta de dissolução, como enuncia bem o parecer da Comissão de Urbanismo, não foi acompanhada de um relatório circunstanciado da situação patrimonial e financeira da EPUL, deixando as mais diversas interrogações sobre a real situação da empresa. Para o CDS, esta situação deixa-nos ainda a dúvida sobre o impacto do passivo da EPUL nas contas do município, desconhecendo-se qual o ponto de situação, em 31 de dezembro de 2012, sobre a aplicabilidade do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais e se os resultados antes de impostos são positivos ou negativos. Senhora Presidente, deparamos com uma proposta do início de dezembro que pretendia fechar a empresa em 30 dias, num tempo recorde que nem o melhor coveiro conseguiria. Tentava-se, dessa forma, acabar com décadas de história, a mesma história recente que veio demonstrar a situação débil para onde a empresa estava a ser levada. A EPUL, com largas décadas de existência, foi sempre utilizada pela Câmara como empresa instrumental a que lhe subtraía um objeto fundador, Empresa de Urbanismo Lisboa. A própria designação põe em evidência estas circunstâncias. Ao longo dos últimos anos, questionámos o rumo que a empresa estava a levar, o do desvirtuamento, os projetos inacabados e adiados, a força motriz dos seus quadros subaproveitada e uma marca comercial com anos de notoriedade que ia perdendo terreno. Desta circunstância, demos conta aos diferentes executivos, independentemente da proximidade ideológica e doutrinária ou das cores políticas que governaram Lisboa, incluindo a nossa.
O que francamente nos surpreendeu neste mandato, muito mais do que em qualquer dos anteriores, foi a apresentação pelo Sr. Presidente da Câmara de um Conselho de Administração inegavelmente constituído por pessoas de bem e com currículos que atestam os seus exemplares percursos de vida. O Conselho de Administração, para além do prestígio do seu Presidente, integrava também membros com inegável prestígio profissional, social e pessoal. Aliás, sabemos, e por várias vezes apurámos, que a missão deste Conselho de Administração seria sanar as contas e para isso trabalharam eficazmente na recuperação financeira da empresa, embora se deva realçar que beneficiaram, em parte, da alteração às normas contabilísticas mais vantajosas para os resultados. Ou seja, a melhoria das contas, em parte, deve-se a fatores externos e não diretamente de medidas próprias. O que realçamos e elevamos é a decisão do Conselho de Administração de então de desistir da obra nova e ter optado por resolver os projetos pendentes. Mas bom Conselho de Administração não é condição suficiente, necessária e indiscutível para ultrapassar um relacionamento nebuloso, nunca minimamente esclarecido, entre Câmara e APUL. Acusam-se agora mutuamente, Câmara e ex-Conselho de Administração, de falta de lealdade e incumprimento de compromissos cujos fundamentos não se encontram registados. Os próprios documentos que nos chegam quer da Câmara, quer do Conselho, quer da Comissão de Trabalhadores, são díspares, o que não contribui para uma decisão com base em dados fidedignos e claros. É a palavra de uns e outros que está em causa, o que contribui para manchar a dignidade e reputação não só das pessoas, mas também das instituições. Das várias reuniões de comissão solicitadas ao Sr. Vice-Presidente, ao Presidente da Câmara, ao Conselho de Administração, então em funções, à sua Comissão de Trabalhadores e também da Sra. Vereadora das Finanças, resta-me a frustração de, em boa verdade, só poder concluir que a divergência entre o proprietário da empresa e o seu Conselho de Administração, o único responsável pela gestão da empresa, não passa de um insanável conflito institucional. Conflito esse patenteado na divulgação de documentos que ainda não foram discutidos e aprovados pelo sócio único, quer na sessão de Câmara, quer por esta Assembleia, referindo-me, obviamente, ao plano de atividades para 2013 e ao relatório de contas do ano passado. A não entrega do relatório de contas por parte da EPUL conduziu a um pedido de prorrogação do prazo para a apresentação do relatório de contas de 2012 até 31 de maio de 2013, desconhecendo-se para quando a discussão das suas contas, para que se possa avaliar o impacto do passivo empresarial na situação económica e financeira do município de Lisboa. Posso concluir que, no meio de um conflito institucional, ao invés de mudar os seus agentes, o Executivo preferiu extinguir a empresa. Posso concluir ainda que não foram minimamente salvaguardados os mais elementares princípios de boa governação, sobretudo quando no início da eleição do anterior Conselho não foi estabelecido um quadro claro de separação de poderes, preconizado os mais diversos fóruns de governança, colocando em causa instituições, bens patrimoniais e ativos humanos, como é manifestamente o caso. Neste momento deparamos também com um compromisso com a Banca Internacional, que não foi respeitado e que nos deve fazer refletir nesta difícil decisão. Não só na razão do incumprimento, mas naquilo que nos trouxe esta situação, o que nos leva, uma vez mais, à relação entre acionista e empresa. Verificamos que o Executivo não soube prevenir nem evitar o endividamento da EPUL e para o qual contribuiu, nomeadamente com as aquisições de prédios na Rua de Campolide e na Rua do Bem Formoso, por si terminadas, e as obras da Biblioteca do Val de Santo António. A este aumento acrescenta-se ainda a recente contratação do novo Conselho de Administração da EPUL à consultora Roland Berger, pelo valor de 260 mil euros mais IVA, e a Sociedade de Advogados Linklaters, por 196 mil euros mais IVA, quando o Executivo afirmava que apenas se encontrava a transferir verbas para pagamento de ordenados. Sra. Presidente, quanto à matéria formal desta proposta, o que também salta à vista neste processo é o próprio articulado da proposta. Diz a mesma que o objeto social está esgotado, mas umas linhas à frente também afirma que a missão da EPUL e do serviço público que esta presta continua a assumir uma importância fundamental para a prossecução das atribuições do município de Lisboa. O que justifica, diz o considerando, que a par da decisão de dissolver a empresa, seja ainda decidido internalizar a atividade atualmente prosseguida pela EPUL nos serviços do município. Existe aqui, portanto, uma incongruência clara de quem subscreve a proposta, neste caso o Sr. Vice-Presidente Manuel Salgado. Lembro aqui também uma entrevista efetuada ao Sr. Vice-Presidente em 2004, que dizia, e passo a citar, a responsabilidade das entidades públicas é uma questão muito importante. A transformação da cidade e do território são de tal modo importantes que o Estado não se pode demitir de conduzir este processo, e de facto tem-se demitido. Se olharmos à nossa volta, na última metade do século passado, tudo o que há de melhor em Lisboa é o que foi construído pela entidade pública, quer seja pela Câmara, quer pela EPUL. São os planos do Restelo, Telheiras, Olivais Norte, Olivais Sul, e o pior é que aquilo que é deixado à intervenção privada, praticamente sem controle, com planos feitos aos jeitos dos interesses privados. Ou seja,
Ainda diz o Sr. Vice-Presidente, numa outra entrevista há 3 anos, em 2009, ao Jornal Público, que a EPUL, e passo a citar, deve voltar à sua vocação inicial, que é a do urbanismo, mais do que de promoção de edifícios. Pode fazer o trabalho das sociedades de reabilitação urbana deviam ter feito. Fazer projetos para quarteirões, compatibilizar interesses, lançar iniciativas. Perante estas declarações de há apenas 3 anos, questionamos, afinal, onde anda a coerência? A EPUL tem o seu objeto distinto ou não? Qual o rumo que a Câmara tem e quer para a habitação da cidade? São perguntas que, no final de um mandato, não foi possível conjugar entre o que é dito e o que efetivamente é proposto e realizado. O ponto 4º, a parte deliberativa, mantém como prazo a data de 31 de dezembro de 2012 para a apresentação de um plano de ação conjunto entre o Executivo e a Comissão Liquidatária a designar. Dada a extemporaneidade da data, gostaríamos de saber se o Executivo pretende ratificar a proposta, de modo a que aquilo que hoje vamos votar não esteja descontextualizado e datado. A manter este articulado, iremos, obviamente, votar contra. Chamamos ainda a atenção dos senhores deputados para o ponto 6 da parte deliberativa, referente à aprovação do plano de internalização. O número 12 do artigo 62 da Lei 50/2012 define claramente quais os elementos que têm de acompanhar o plano, verificando-se, na presente proposta, que apenas foram apresentadas as listagens de postos de trabalho indispensáveis à prossecução das atividades a internalizar, a definição dessas atividades e ainda a previsão das disponibilidades orçamentais necessárias. Ora, esta última linha, porventura uma das mais importantes e que nos daria dados sobre a capacidade do município integrar atividades e trabalhadores, não foi apresentada, violando de forma translúcida a linha C do referido artigo. Assim, e não tendo o Executivo entregue o referido documento até à data, iremos também votar contra este ponto. Mas voltando ao cerne da proposta que hoje aqui nos traz, no meio desta confusão institucional, é o destino dos trabalhadores, que está depositada a nossa maior preocupação. Preocupação que eles já vivem desde o início de dezembro, desde que o Sr. Presidente, em reunião com os trabalhadores, anunciou o processo de extinção da empresa, mesmo antes da proposta chegar a este plenário. Não vale a pena fazer a resenha daquilo que já foi dito e redito, mas não se acredite que uma simples promessa do Sr. Presidente de incluir os trabalhadores no quadro do município, através de acordo de cedência de interesse público, é suficiente para garantir o posto de trabalho destas pessoas após a extinção. Acreditamos que possa ser esse o intuito do município, mas ninguém o pode garantir no âmbito das regras concursais atualmente em vigor e tendo em conta o número de funcionários públicos no quadro de mobilidade. Imaginemos a integração de 2 urbanistas, por exemplo. A Câmara abre concurso, concorrem vários funcionários públicos no quadro de mobilidade, sendo estes selecionados para as vagas. Ficando os 2 urbanistas provenientes da EPUL e, nas palavras do Sr. Presidente neste plenário há meses atrás, abrir-se-á quantos concursos forem necessários. Mas então, não há um fim para estes concursos? E no final, com quantos novos trabalhadores ficou o município, sem deles ter necessidade? E no meio deste processo, quanto tempo esperarão estes 2 urbanistas pela integração? Afinal, que garantias reais existem neste processo? Nenhuma, ou melhor, 2. A intenção do Sr. Presidente na integração e a necessidade urgente dos trabalhadores em terem estabilidade profissional, psicológica e moral. Os trabalhadores, ouvidos em várias comissões e no plenário da Assembleia, não deixam de apontar culpas e responsabilidades ao Executivo Camarário pela sua gestão deficiente, ruinosa, se não mesmo danosa, imposta e terminada às administrações da EPUL, referindo ainda ao facto da Câmara, à revelia da empresa, ter celebrado novos contratos de financiamento com a Banca Internacional e levando o spread para 6%. Sr. Presidente, reitero perante os factos apresentados e os vários argumentos das partes envolvidas, a decisão a tomar hoje é difícil e complexa, após análise daquilo que é o histórico da empresa, a falta de rumo do Executivo, em particular nos últimos 3 anos, a atual situação financeira e os compromissos daí inerentes, pelo que resumimos aqui a nossa posição. Repúdio pela total ausência de uma estratégia para o setor empresarial local de Lisboa, por parte deste Executivo, relevando o desnorte em que governa o município de Lisboa, de que a EPUL não é exemplo único. A manifesta falta de sustentação da proposta, que deveria emanar de uma reestruturação do setor empresarial local e não de uma medida avulsa, apressada e coberta de incertezas. A EPUL, caso decida extinguir, deixará uma marca de notoriedade e dedicação à regeneração urbana que perdurará na história como a primeira empresa pública de urbanização. Deixa um histórico comercial que jamais o município poderá internalizar, não só em projetos, mas nas suas pessoas, que são o seu bem maior. Não foi salvaguardado o interesse público, que deveria ter sido contínuo e sistematicamente protegido pelas 2 instituições. Este Executivo deixou de ter uma estratégia e projeto para a EPUL, já há anos. O incumprimento parcial da Lei 50/2012, em particular do seu artigo 62. O seu eventual desaparecimento deve-se a conflitos entre acionista e empresa e não uma reestruturação clara do setor empresarial local.
A devolução à livre iniciativa privada, sobretudo dos ativos patrimoniais com relevante valor de mercado. A existência de dados, números e posição distintas entre a empresa e o município, sendo impossível, no momento da decisão, hoje, de aferir aqueles pelos quais nos devemos basear para tomar uma decisão clara. A falta de um relatório circunstanciado da situação patrimonial e financeira da EPUL, essencial para aclarar as dúvidas levantadas e para aferir a viabilidade da empresa. Terminar, Sr. Presidente. A necessidade de implementar iniciativas inovadoras que conduzam, com menos custos, a uma melhor cidade para os seus municípios. Quero aqui deixar bem sublinhado o nosso alerta de preocupação para a situação profissional dos trabalhadores da EPUL, instável e incerta, baseada em promessas que dificilmente a Câmara poderá cumprir. Termino enfatizando que fica para a história deste município o facto do Executivo ter deixado a situação da EPUL chegar ao ponto a que chegou, sem apresentar um plano de viável reavaliação de todas as empresas municipais, propondo, se fosse o caso, a extinção daquelas em que não se verificasse viabilidade económico-financeira ou de prossecução do seu objeto. Muito obrigado.